Oi, gente. Tô aguardando todo mundo entrar. Já já nós vamos começar. Vamos falar sobre a educação dos sentidos. Para a educação da primeiríssima infância. Qualquer comentário que vocês quiserem fazer, certo? Qualquer pergunta, se quiserem comentar. Oi, Sônia, tudo bem? Já te vi. Que delícia. Oi, Nai. Muito bem. Só um minutinho, eu vou esperar mais um pouquinho para mais gente entrar e aí a gente já começa. Mais uns 5 minutinhos. Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre a educação dos sentidos, o que é trazer o conceito de fundamentos estéticos para a educação da primeiríssima infância. Por que falar de estética, né? O que é a palavra? Primeira coisa para a gente pensar é o seguinte: o que a palavra estética traz pra gente de sentido? Estética vem do grego esthesis, que por si só já é sentidos. Então, fundamentar uma educação que considere essa palavra é trazer a vivência do mundo pelos sentidos e não pelo pensar. É reconhecer, se lançar ao mundo, a descoberta do mundo através dos sentidos, do corpo inteiro. O ver, o tocar, cheirar, sentir o sabor. Isso considerar isso, principalmente na educação da primeira infância, é considerar que nós vamos formar seres humanos que não são anestesiados. Ou seja, seres humanos que não vão só pensar, vão sentir também. Isso é muito pertinente, trazer esse conceito de estética para a educação das crianças pequenas. Por quê? A estética, quando fundamenta uma prática educativa, que vai considerar os sentidos e o sentir, ela é diretamente ligada no que a criança pequena faz. Como é que a criança pequena vai descobrir o mundo? É pensando? Não é sentindo. E isso, inclusive pelas diretrizes curriculares, os eixos são as brincadeiras e as interações, os campos de experiências. O que esses campos de experiências vão mostrar pra gente? Uma perspectiva complexa, né? Produção de saberes, onde as crianças são sustentadas primeiro nas relações, nas interações e nas práticas educativas intencionalmente voltadas para as experiências concretas do cotidiano. Isso significa o quê? Traduzindo, apropriação de cultura. As crianças sentem, se lançam ao mundo através do sentir, do experienciar, e elas vão se apropriando de cultura. O que isso tem a ver agora, né, com as nossas discussões da pandemia, no período de pandemia? Principalmente pais de crianças pequenas
pais e mães de crianças pequenas, têm sentido uma espécie de ansiedade. O que eu vou fazer com as crianças em casa? As crianças vão parar de se desenvolver? Elas não vão aprender mais, né? Não vai ter conteúdo? Exatamente isso. Não existe conteúdo, não é conteúdo. A criança pequena não vai para a escola para assistir aula, não é verdade? Não é aula. Eles vão para experienciar, interagir. As crianças estão ansiosas e os pais também, com certeza. As crianças estão ansiosas, inclusive por causa da ansiedade dos pais. Não precisamos estar preocupados com o conteúdo. Meu filho vai parar de aprender? Meu filho não vai se desenvolver? Não vai, não é assim. Vai sim, vai continuar se nós estivermos atentos a essa questão. São campos de experiências. E onde é que as crianças têm campos de experiências? Brincando, subvertendo a realidade ao toque das suas mãos. Sabe quando as crianças vão lá e abrem o armário da cozinha e tiram todas as panelas do lugar e fazem o maior barulho? Eu sou mãe, além de professora de crianças pequenas, professora de professoras, eu sou mãe também. Hoje, minhas filhas já não são pequenininhas mais, mas eu lembro de momentos que foram caóticos sob a perspectiva da mãe, mas que foram muito ricos sob a perspectiva da professora. Que uma vez a minha filha pegou um escorredor de macarrão e se deleitou ali por muito tempo despejando 1 litro de óleo no escorredor de macarrão e olhando aquilo sair pelos buraquinhos. Enfim, é o caos. Não é para ninguém permitir o caos. Mas como é que as crianças aprendem? Exatamente assim. Experienciando com materiais do cotidiano. Exatamente com panelas, com folhas secas, colheres, toquinhos de madeira, tudo pode ser tudo. Todas as coisas são muito encantadoras para as crianças. Então, vamos falar sobre algumas palavras que podem, alguns verbos que podem trazer uma calma para essa ansiedade que eu acabei de ler aí, que as mães estão ansiosas e as crianças também. A primeira coisa que a gente traz, as crianças são cientistas. A Nai tá falando, as crianças, exatamente, as crianças são cientistas. O fato de pegar 1 litro de óleo, que vai deixar a mãe enlouquecida, e jogar e ver aquilo escorrer pelos buraquinhos, é uma exploração científica, com toda certeza. As crianças estão imersas em complexidade. O toque, né? Colocar as mãos em todas as coisas, descobrir todas as coisas. O nome, um verbo para isso, 3 verbos. Nós vamos falar em fruir, que é o quê? Aproveitar o momento, viver o aqui e o agora, o momento presente. Fruir, criar e refletir. Vamos falar sobre esses 3 verbos. O fruir, vamos imaginar uma cena de uma criança pequena sentada num tanque de areia,
colocando a mão na areia, tá? Colocando a mão na areia lá, ó, a Maria adora mexer na água. A água também. Imagina só, colocando a mão na areia, colocando a mão na água, pisando num chão de folhas secas, pisando em pedrinhas, enfim, imaginem isso. Parece que as crianças não estão aprendendo nada, mas elas estão. Esse é o primeiro verbo, é o fruir, a fruição, é sentir as coisas por inteiro, é estar ali sentindo, absorvendo tudo com o corpo inteiro. A partir do fruir, vai acontecer o criar. O fato de colocar a mão nos objetos, olha lá a Sônia dizendo ali, buscam comprovar o que descobrem, por isso repetem, exatamente. A fruição vai envolver a repetição e eu vou compartilhar com vocês uma imagem que a Sônia, uma querida educadora que está assistindo, compartilhou comigo, da neta dela, colocando a mãozinha naquela florzinha dente de leão, sabe? Que a gente sopra e sai os pelinhos, as sementinhas que são pelinhos. Colocando a mão, o toque nas mãos das crianças é o que? É o primeiro ato de criação. Então, o fruir e o criar, quando as crianças estão colocando as mãos nos objetos, mudando as coisas de lugar, entrando e saindo de caixas, exatamente assim elas estão fruindo e criando. Criando através da investigação. E o refletir é o quê? É essa investigação natural no fazer das crianças pequenas. Então, precisa se preocupar com conteúdo, com aula nesse momento de pandemia? Claro que não. Lógico que não, porque não é o conteúdo que importa, é a descoberta. O conteúdo já é a descoberta. E as interações, quem é que está do lado dela, da criança, acompanhando esse olhar, acompanhando esse fazer investigativo, certo? Vocês têm perguntas? Eu tô vendo ali quem que tá entrando, eu tô olhando para baixo porque eu tô vendo quem tá entrando e quem tá perguntando. Bom, então é isso, olhando nessa perspectiva complexa de produção de saberes a partir das experiências, a Sônia perguntando, seriam as oportunidades que devemos oferecer? Sim, oportunidades. Que oportunidades? Primeiro de tudo, de poder tocar nas coisas e viver as experiências com calma. Alguém perguntando qual o tema. O tema da nossa conversa de hoje é os fundamentos estéticos, né? O sentir e os sentidos na educação das crianças pequenas. O sentir e os sentidos, pensando as infâncias em tempos de pandemia. E nós estamos trazendo a pergunta sobre: é o conteúdo que importa? As crianças vão deixar de aprender e vão deixar de se desenvolver estando em casa com os pais? Né? Vão deixar? Não vão deixar de aprender. Porque as crianças pequenas aprendem através das experiências. Ah lá, alguém falou, as crianças investigam, pesquisam, descobrem, redescobrem, criando suas próprias hipóteses, ou seja, criam suas investigações, isso mesmo.
As crianças criam suas próprias investigações, porque elas naturalmente estão imersas em complexidade. Então, o pensamento, o sentir, pensar e querer das crianças é integrado. E essas investigações, esse fazer criativo é o que faz as crianças se desenvolverem. Respondendo o que a Sônia perguntou, quais oportunidades que nós podemos promover, né? Deixando materiais do uso cotidiano à disposição, o contato com materiais naturais, folhas, flores, madeira, mas principalmente é um não ter pressa, é um não se incomodar com o vazio que vai ficar naquele tempo que as crianças estariam na escola. Vai ficar um vazio, né? Um vazio que não tem mais para onde ir, tem que ficar em casa. E aí, o que vamos fazer? E eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu fiquei pensando. Penso que em tempos de pandemia talvez seja o mais complexo. Exatamente, é o mais complexo porque existe uma expectativa, principalmente nos pais, de que as crianças vão para a escola para ter aula. E eu tenho visto, até experienciado isso, gravação de aulas, né, e momentos de interação em lives com crianças pequenas. Eu tenho uma pergunta: onde é que está a experiência, onde é que estão os campos de experiências se nós colocarmos as crianças, os bebês, na frente de uma câmera? Mesmo que haja uma interação, como isso contraria tudo o que é a primeira infância, que é o movimento, é o sentir, é o experienciar, é o tocar, é investigar por si só. Onde é que está o sentido de colocar para corresponder, de repente, a uma expectativa que nós temos de que criança aprende com aula, com conteúdo, com matéria? Não é assim. Onde é que está o sentido disso? Tenho essa pergunta para deixar aí para todo mundo pensar. E o que pode ser feito? De repente, os pais não sabem disso, por que não uma interação em vídeo com os pais? Propor experiências, fazeres, possibilidades para os pais, mas não colocar criança pequena em cima, na frente de uma câmera. O que vocês acham disso? Bom, vou continuar aqui o meu raciocínio. Eu fiquei pensando esses dias sobre essa questão do desenvolvimento infantil, como é que as crianças vão parar de se desenvolver, não indo para a escola, o que acontece? E aí eu fui fazer pão. A experiência, não sei se vocês já tiveram, isso vai ilustrar muito bem aqui os nossos verbos: fruir, criar e refletir, através do toque e tudo. E aí, fazendo o pão, né, um pão de fermentação lenta, fermentação natural, e
é muito parecido com o nosso próprio desenvolvimento humano. Olha só. Primeiro é a farinha, a água e bem pouquinho de fermento. E aí fica uma mistura gosmenta. Fica uma gosma que fala, não, isso não vai ser um pão, não vai crescer, não vai se desenvolver, né? Aqui, ó, eu vou ler, vou parar a minha história só para ler aqui. Estou fazendo mais ou menos isso com os pais, alguém falando, perfeito, pois as famílias têm que ter suportes. A Maria tem 3 anos, não entende nada, acho que não é uma boa colocar ela em frente à câmera, realmente não é uma boa. Depois, acho que tem que envolver os pais, exatamente, os vídeos, as interações da escola podem ser com os pais, para que os pais fiquem orientados a entender a baixa ansiedade, né? Vamos explicar para os pais. Não precisa ficar com medo de que o desenvolvimento da criança vai parar, porque não vai. Vai dar tudo certo. E a história do pão é exatamente essa. Deixa eu contar a história do pão. Então, primeiro essa massa gosmenta, que não parece que vai virar pão. E aí deixa esse negócio descansando por 40 minutos. E depois de 40 minutos, a gente coloca finalmente o sal. Porque se colocar o sal junto com o fermento, o sal vai matar o fermento a hora que ele acordar. Então não pode. Tem que esperar o fermento acordar e querer crescer. Aí sim a gente põe o sal. Ok, pôs o sal, mas a gosma ainda tá gosmenta, não parece ainda com massa de pão. Aí a gente vai trabalhar, criar tensão nessa massa. E puxa, deixa mais 20 minutos. E depois disso, a gente repete esse processo de esticar, de criar tensão na massa 4 vezes. Deixando, descansa 20 minutos, trabalha a massa, descansa, trabalha, por 4 vezes. Depois disso, a gente tem que desistir da massa. Desiste. Como assim? Esquece. Ela vai precisar descansar sozinha por 12 horas. Imagina só desistir de um trabalho por 12 horas. Tem que esperar amanhã, esperar o outro dia. Muito bem. Acalma o coração. Esquece. E aí, depois de 12 horas, o pão cresceu. Mas aí é tanto crescimento, é tanta bolha, tanto ar, que tem que mexer naquilo de novo, que tem que conter aquilo tudo de ar, de alma. E aí ele vai ter um formato de pão. Mas ainda não está pronto. Ele vai precisar descansar mais 50 minutos. E aí só depois desse longo processo, o pão pode ser assado. O que o processo de fazer um pão conta pra gente do desenvolvimento das crianças? Vai dar tudo certo. Vai acontecer. A gente tem que colocar as mãos, tem que ter o calor humano das mãos. Tem que ter o puxa, repuxa, cria tensão. Oi, Silvia, boa noite, tudo bem? Que bom que você tá aí. E aí, ótima analogia, obrigada. É lindo isso, não é? Sônia, seria do ser humano essa pressa, esse não deixar acontecer na educação? Exatamente, o ser humano, a pressa, né? Nossa, as crianças têm que responder agora, todos ao mesmo tempo, do mesmo jeito, com o mesmo interesse. Não é assim.
É igual fazer pão. Primeiro, deixa o fermento acordar. Cada fermento vai acordar no seu tempo. Não tem jeito. Quem faz pão em casa sabe disso. Cada marca de farinha vai ser de um jeito, vai absorver mais ou menos água. Cada marca de fermento vai crescer mais ou menos rápido ou devagar. Assim como todos os seres humanos, assim como todas as crianças vão acordar no seu tempo diferente. Então, educação de crianças pequenas tem que considerar isso também. É como se fosse fazer pão. Não adianta pressa. E não adianta querer que todas respondam do mesmo jeito, ao mesmo tempo, com o mesmo interesse. E aí, fazer o pão, a gente precisa de momentos de tensão. É a hora que a gente vai lá trabalhar a massa, né? Trabalhar a massa é o quê? É provocar a criança com novas coisas, com novos elementos, novos materiais, visões diferentes, coisas que ela ainda não viu. Isso é trabalhar a massa, mas tem que deixar descansar. Não adianta querer, né? Às vezes a gente mostra alguma coisa para as crianças e não deixa que o tempo de investigação deles, já que eles são os grandes cientistas que vão descobrir tudo na vida, a gente não espera, a gente já quer a massa pronta na hora. Mas olha, como que fazer pão ensina a gente. Primeiro, cria atenção, depois deixa descansar, depois cria atenção de novo, depois deixa descansar de novo, depois desiste, deixa 12 horas. Quer dizer, é a hora de deixar as crianças responderem no seu tempo. Qual é o próximo passo? As crianças vão dizer. Não é? Tem uma fala do Loris Malaguzzi, o pedagogo que fundamentou o trabalho de Reggio Emilia. Ele fala: não vamos seguir os planos, é preciso seguir as crianças. É isso. Observa a massa do pão. Ela já cresceu? Eu posso dar o próximo passo? Todo mundo devia fazer pão e dar essa receita de pão para os pais. Vamos ensinar os pais a fazerem pão. O que vocês acham? Então, educar um ser humano é isso, gente, não é? E especialmente crianças pequenas. A pandemia nos desorganizou muito, todo mundo em casa, todo mundo com uma outra perspectiva do que é organizar o tempo, o que nós vamos fazer com as crianças em casa. Como que a pandemia nos colocou isso? Porque é fácil pegar as crianças no período da tarde, por exemplo, e mandar para a escola, né? Deixa que lá na escola resolve tudo. Mas agora não é assim. As crianças estão em casa, os pais estão em pânico, porque eu vou até usar um termo forte. Nós, por causa da nossa vida, né, nós temos que trabalhar, nós temos que levar a vida para frente, não é? A educação das crianças pequenas está terceirizada. As nossas crianças estão terceirizadas para a escola. Quem faz tudo é a escola. Mas agora as crianças estão em casa. Então, os pais precisam entender, precisam desse acolhimento. Nós ensinarmos esse olhar. Os pais estão em pânico, estão mesmo.
E a escola também está em pânico. Sabe por quê? Com os pais em pânico, as escolas precisam responder a alguma coisa. E aí vem o quê? Esses vídeos que estão sendo direcionados para as crianças. Mas as crianças, gente, criança parada na frente do vídeo, não vai, não é assim que funciona. Então, existe sim um ponto de interrogação. O que fazer com as crianças em tempos de pandemia? Tendo em mente que a educação das crianças pequenas, ela precisa contemplar os campos de experiências, certo? Lá, os pais não estão acostumados a ficar com os filhos. Verdade, Silvia, os pais não estão acostumados. É a escola que estamos terceirizando as crianças. Então, imagina só, nós temos que levar, penso eu, levar para os pais a noção. Quem sabe agora não é a hora de mostrar para os pais, olha, não é atividade que vai fazer a criança aprender, são os campos de experiências. O que são campos de experiências? Nayara, a formação estética do educador é essencial para acolher os pais nesse momento. Verdade. Os pais precisam de acolhimento para poder conter a sua ansiedade e entender, né? Entender tá tudo bem, calma, não é atividade, é experiência. Não tenham medo, pais. E nem assim, claro, gente, é duro, né? Uma casa bagunçada, não ter tempo. Mas é bom não ter também, uma palavra forte, não ter preguiça de ver que para o desenvolvimento das crianças acontecer, vai ter que ter alguma desorganização no espaço. Então, eu imagino que Nai, você é essencial para nós, linda. Ai, meu Deus, que lindeza. Imagino eu que a principal questão que a pandemia trouxe foi isso. Tá tudo desorganizado mesmo. A escola não deu conta ainda. A escola não deu conta ainda de trazer de fato que a educação das crianças pequenas é sim através dos sentidos, é pelos campos de experiências. E para isso não adianta ter pressa e nem ansiedade. Sônia dizendo, o problema é que os pais não são preparados para esse estímulo, teremos que dar suporte. Exatamente isso. Às vezes, no lugar de ficar fazendo vídeo para as crianças, fazer vídeos para os pais. Reuniões com os pais. Oi, Lu. Tudo bem, querida? Ter um diálogo com os pais, né? Toda grande tragédia, todo tsunami traz oportunidades de uma reconstrução das coisas. Essa pandemia está, sim, um tsunami, principalmente, eu acho, para a educação. Então, por que não, também mais uma pergunta, por que não pensar em, Lu Camargo, Lu, encontro com os pais. Por que não pensar em reorganizar a estrutura? Reorganizar, mudar a cabeça. Vamos lá, trabalho de formiguinha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A verdade, se não houver essa interação, não vai. Essa é a educação no geral. A nossa educação nesse momento da pandemia
tá tudo desmoronado. Nós estamos tapando o sol com a peneira. Fazer vídeos, atividades online para as crianças não significa que a educação está dando conta do que ela tem que dar conta. O que mais que nós podemos falar? Deixa eu ver, eu tô vendo um monte de gente entrando agora. Para quem entrou agora, eu vou repetir vou fazer um resuminho do que nós falamos até agora. Que uma educação dos sentidos, deixa eu só ler isso aqui. Super concordo sobre os vídeos para crianças, pois na escola fugimos e orientamos os pais a não deixar as crianças tanto tempo vendo vídeos. Exatamente. Os vídeos, gente, pensa só, como manter a criança prestando atenção? Não tem jeito, eles não vão prestar atenção, né? Pois nós sempre buscamos um caminho. Não deixa a criança na frente da TV, não deixa a criança com o celular na mão. E aí agora, exatamente o oposto, grava vídeo e põe para as crianças. Não é assim. Eu gostaria que os vídeos fossem para os pais. Mas eu vou repetir um pouquinho o que foi falado, só para quem está entrando agora, tá? Nós estamos abordando aqui a questão estética, os sentidos, uma educação que privilegie, uma educação que contemple o sentir e os sentidos. Isso é o fundamento estético da educação. Tem a ver com arte, mas quando a gente fala a palavra estética, existe um aspecto dessa palavra que explica por que é tão importante um fundamento estético de educação para a educação da primeira infância. A palavra estética, ela vem do grego estesis, que quer dizer sentido. Então, uma educação que não contemple a estética, ela é uma educação anestesiada. Deixa eu ler os comentários aqui. Peraí, vou voltar um pouquinho. Sônia, essa pandemia veio para refletir tantas coisas. Mesmo nossa postura enquanto educadores, temos que ter coerência. Exatamente, temos que ter coerência. Né? Como é que nós, educadores, podemos concordar com a questão de vídeo para crianças? Existem escolas preocupadas e fazendo vídeos para berçário. Meu Deus, vamos ver o que mais. Não existe criança parada para prestar atenção. Ela aprende ao ouvir, ao ver, ao brincar. Exatamente. O que mais? Vamos ver aqui. É um trabalho em conjunto, família mais escola. Agora que estamos dentro de casa, sim, temos sim que separar um período para nossas crianças. Eu, como mãe, tenho minha rotina com meu filho de 4 anos, mesmo trabalhando em casa. Exatamente. É desafiador. Deixa eu ver mais um comentário aqui. Como se por conveniência... sim, agora é conveniente a tela? É algo contraditório com a fala que tivemos até então. Exatamente. É algo contraditório. Então, revolucionar a educação, né, no tempo de pandemia, a educação precisa de uma revolução. Então tá, essa revolução é gravar vídeo para crianças pequenas. Não é. A revolução é, de repente, criar um canal de comunicação entre a família e a escola. Os vídeos para os adultos, tudo bem, a gente consegue, né? A gente cansa, é cansativo, mas a gente consegue. Então, os vídeos para as famílias, tudo bem. Orientações para as famílias, tudo bem. Uma ex-aluna, peraí, deixa eu ler esse aqui. A escola onde trabalhava optou por não mandar vídeos
Depois, sem ouvir alguns pais reclamando de que as crianças não ficavam paradas e reclamavam porque sentiam falta das professoras, parecia um tormento. Silvinha, o que você nos orienta? Então, eu penso que vídeos para os pais e também kits de materiais, eu ia contar isso agora. Uma ex-aluna que é diretora de uma creche, ela disse que a creche dela preparou kits para as crianças, entregou para as famílias, giz de cera, papel, tinta, entre outras coisas, né? E cada família recebeu o seu pacotinho. E então, uma orientação para as famílias. Boa noite, Cristiane, tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó, o vídeo não é a todo momento, porém, no meu ponto de vista, gravar um vídeo, a criança entra em contato com os professores. Sim, eu ouvi esse argumento também, que as crianças podem ver o rosto da professora para não esquecer, para não perder muito contato. Temos que achar o caminho do meio, né? Até porque as famílias não têm condições de comprar. A ideia dos kits, sim, as famílias não têm condições de comprar. Gente, olha como isso é complexo. Vídeos para as crianças poderem ver o rosto da professora. Muito bem. E as crianças que não têm como ver, né? Igual tem famílias que não vão poder comprar um kit de materiais. Tem famílias que não vão poder assistir os vídeos. Então, é complexo sim, para todos os lados. Mas ainda assim, eu penso que o caminho de dialogar com as famílias, vídeos direcionados, olha, vamos fazer isso com as crianças, exemplos do que fazer com as crianças, né? Isso eu acho que é mais coerente do que os vídeos para as crianças. Manter o contato com a professora pela tela, tudo bem, mas que não seja muito, porque isso não é uma interação verdadeira. As crianças pequenas, elas vão desenvolver o diálogo entre o mundo interior, né, o mundo dela, o eu mesmo e o outro, através de relações e interações reais, né? A tela não é real, é virtual. Então, ainda assim, deixa eu ver, boa noite. Estamos incentivando com vídeos instrutivos de brincadeiras e interações com os bebês. Nós incentivamos aos pais a passarem mais tempos com os bebês, trocando momentos significativos. Perfeito, é isso. Então, nós podemos sugerir uma playlist de músicas que os bebês podem gostar, objetos, fazer um cestinho de objetos para os bebês explorarem junto com os pais. Enfim, tudo que puder agora, nesse momento, acontecer em termos de acolhimento às famílias, eu imagino que vai ser mais... vai justificar mais, sabe? Vai ser mais coerente com o trabalho de educar a primeira infância. Vocês têm mais alguma colocação? Tem gente que está chegando agora. Vou contar uma história pra gente ir encerrando, tá? Uma história linda. Porque uma das coisas também que a pandemia nos trouxe foi o sentido do vazio. Nós estamos... acredito que os bebês nem com a imagem da professora é efetivo. Eu também acredito nisso, Sônia, porque não é real, não é uma interação real. É virtual, né? As crianças precisam de relações e interações com seres humanos e não com aparelhos
cesto de tesouros. Usar mais brinquedos não estruturados, exatamente, objetos não estruturados, materiais não estruturados. Pinhas, tampinhas, botões, tecidos, folhas, flores. Super concordo que a interação é com os pais, isso mesmo. Mas vamos lá, o que a pandemia trouxe para nós também, além de mostrar como que a nossa educação precisa de uma reforma, precisa de um novo olhar, a pandemia nos trouxe também um imenso vazio. Tanto que tem muita gente surtando, tem gente com depressão, porque nós temos que aprender a lidar com o vazio. Que vazio é esse, né? O vazio, inclusive, gente, na perspectiva dos arte-educadores, o vazio é o que mais promove o ato criador. A angústia do vazio é o que mais vai favorecer o ato criador. Então, eu vou contar uma história para nós pensarmos com muita delicadeza sobre esse vazio que a pandemia trouxe, tá? Que a pandemia mostrou que existe. Então, era uma vez um velho jardineiro. E ele era velho, bem velho e muito assim, caladinho, não se comunicava com muitas pessoas, mas ele tinha uma sobrinha que depois cresceu, virou uma adulta, virou uma analista junguiana e contou a história dele para nós. Depois eu conto quem que é essa moça, tá? Então, o velho jardineiro, ele morava numa pequena vila de camponeses, isso foi logo depois da guerra, assim, década de 40. E aí ele tinha o hábito de todos os dias sair andando pela vila e ir num lugar distante que tinha uma floresta e tinha alguns campos. Era um lugar vasto. Ele ia lá todos os dias, às vezes até mais de uma vez ao dia, e ficava lá só olhando, só observando e sentindo se estava tudo em ordem. E um dia a sobrinha dele perguntou, né, o que é que o senhor fica fazendo lá parado? E aí ele respondeu para ela, falou, olha, eu fico observando se a vida está em ordem, se tudo está em ordem. Eu sinto se o cheiro do mato continua o mesmo, eu sinto o vento, eu vejo se tem novos ninhos de passarinhos, se tem formigueiros, se os pequenos animais estão passando bem. Eu vou lá ver se a vida está em ordem e fico absorvendo a luz do sol, às vezes o cheiro da chuva, a beleza das plantas. E ela entendeu. Um dia, a hora que ele foi lá naquele lugar de sempre, ele viu que alguma coisa ia acontecer. Tinha alguma coisa muito errada ali. Ou parecia que ia ser alguma coisa errada. Tinha homens com enxadas, tinha máquinas, serras. Eles iam derrubar a floresta. Derrubar a floresta e também devastar um grande pedaço do campo. E aí o jardineiro ficou desesperado, em pânico. O que será que vai acontecer com esse lugar? E ele foi ver o que é que ia ter que acontecer. E aí foi informado de que aqueles homens, aqueles trabalhadores, eles iam construir uma linha de trem e, finalmente, uma estação de trem e uma linha de trem ia ligar aquela pequena vila ao progresso.
Então, ele que não ficasse chateado e nem preocupado, porque uma linha de trem e uma estação de trem é tudo de bom. Mas não foi assim, porque ele sofreu muito, 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 muito. E ele queria muito que aqueles homens parassem de devastar os campos e de derrubar a floresta. E um dia, ele acordou muito cedo e saiu de casa com uma enxada na mão, enfurecido. E aí todo mundo foi atrás dele. Corre atrás, porque ele vai lá, ele vai matar os homens, os trabalhadores, ele vai machucar alguém, não deixe, segura. E aí ele foi em disparada para o campo e o pessoal da vila foi atrás dele. E quando ele chegou lá, ele não machucou ninguém. Ele pegou a enxada e foi cavando valas, espaços vazios em volta do campo de trabalho. Então, onde seria construída a estação de trem, ele foi lá e cavou e deixou valas vazias. E onde a linha do trem ia passar, ele foi, cavou e deixou as valas vazias. E assim, durante dias e noites, o velho jardineiro trabalhou muito em volta de todo o espaço onde ia ter a estação de trem e a linha de trem. E quando ele finalmente terminou, a cidade inteira perguntou para ele: mas que loucura, por que você fez isso? Você só ficou cavando um espaço vazio. Ele falou: sim, agora eu posso ficar em paz. E ninguém entendeu nada. Mas a sobrinha dele, que era uma criança, foi lá e perguntou: por que que você deixou esse espaço vazio? E aí ele respondeu assim: olha, a linha do trem é muito importante, porque ela vai nos levar ao progresso, ela vai trazer o progresso, ela vai nos levar, ela vai nos dar o direito de ir e vir com facilidade. A estação de trem também é muito boa, porque vai ter gente que vai trabalhar aqui. Isso não é ruim, mas eu deixei um espaço vazio em volta, porque nesse espaço vazio, florestas vão nascer de novo. E aí a sobrinha perguntou: mas como? A gente vai plantar? Não, nós só vamos observar. No espaço vazio, vai passar algum pássaro, alguma borboleta, os ventos vão trazer as sementes, tudo vai se aquietar e de repente vai ter uma planta, vai ter uma flor e as florestas vão nascer de novo e a beleza vai ter o seu lugar. Em volta da linha de trem que vai nos levar ao progresso, abelhas, sim, abelhas. No lugar, em volta da linha de trem, em volta da estação de trem, vai ter um espaço, tem um espaço vazio para a beleza poder habitar. Deixa eu ver, alguém escreveu aqui: o espaço vazio em volta seria um novo espaço para uma nova floresta crescer por ela mesma. A natureza irá se encarregar de produzir por ela mesma. Linda história, é linda, não é? E é assim na educação. Nós precisamos dos programas, nós precisamos dos currículos, nós precisamos da formação, mas nós também precisamos de um espaço vazio. Um espaço vazio na escola, um espaço vazio dentro de nós, um espaço vazio na casa das crianças. Um espaço vazio que não vai ser preenchido com um vídeo. De jeito nenhum. É um espaço vazio de deixar a criança ir para o chão. É um espaço vazio de não ter pressa, porque a beleza vai acontecer.
A educação é o espaço vazio de esperar 12 horas a fermentação natural do pão. É o espaço vazio de esperar a curiosidade das crianças, tempo de espera, a curiosidade das crianças de abrirem o armário da cozinha e tirarem de lá todas as tampas e panelas. Isso é o vazio criador. Então, lidar com esse vazio causa angústia. É angustiante não ter aula. É angustiante não ter o que fazer. E aí a gente corre e quer cobrir a angústia. Com vídeo, com antidepressivo, com comida, com atividade. Certo? Ah lá, esse vazio seria uma adaptação de por si mesma, naturalidade, fluir. Qual o tema? Acabei de entrar. O tema é o sentir e os sentidos, pensando as infâncias em tempos de pandemia. Gustavo. Espaço vazio criador, exatamente. Então, esse vazio, gente, essa angústia, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Calma, é com esse vazio que nós temos que lidar. Quem escreveu essa história foi a Clarissa Pinkola Estés. Ela é PhD, analista junguiana, e o nome do livro é O Jardineiro que Tinha Fé. É um livrinho pequenininho, vale a pena todo mundo ler, tá? Ele não é um livro de educação, mas é um livro para nós. Então, anotem aí. O Jardineiro que Tinha Fé. Olha lá, deixa eu ver. O vazio para esperar, o ócio é necessário, exatamente. O vazio para esperar, sim, esperar o desenvolvimento natural de cada criança, esperar o tempo de cada criança, e o ócio é necessário, sim. Deixa eu ver alguém ali, seria a mesma sensação da tela vazia, branca, sim, a mesma sensação. O Jardineiro que Tinha Fé, é o nome do livro, tá? Deixa eu ver se eu vou escrever aqui o nome da autora. Clarissa Pinkola Estés. Certo? Um beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tido algum sentido essa nossa discussão. E para quem não é aluno da pós-USCS ainda, depois vem fazer pós em educação da primeiríssima infância com a gente, que vai ser legal. E eu agradeço as minhas amigas e alunas que estiveram aqui comentando. Obrigada pela presença de todo mundo, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Você que é maravilhosa, vocês que são. Beijo para todas e todos.